Alô galera goiana, alô galera vilanovense, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Vila Nova acertou a contratação de 2 jogadores na tarde desta segunda-feira, o lateral direito Raylan e o volante Jean Martin. Raylan vem do Jacuipense, o Jean Martin é jogador do Avaí que estava emprestado ao Hercílio Luz, lá do interior de Santa Catarina. Eles vêm para os lugares de outros 2 que deixaram o clube nesta semana. O Moacir está saindo do Vila, provavelmente vai para um time da Série C. E quem já foi para uma equipe da Série C é o Pablo Roberto, que foi emprestado ao Clube do Remo. Então nesse vídeo eu vou falar das características, dos dados, dos detalhes dos 2 novos reforços do Vila Nova. É logo depois da nossa vinheta de abertura. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação tê-lo aqui na nossa audiência. Já deixa aí aquele like da confiança. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, pois dessa forma você ajuda a fortalecer o nosso trabalho, você ajuda a deixar maior essa plataforma que é totalmente dedicada ao futebol goiano. Comente, compartilhe as nossas publicações, todos são atos, nesses atos de interação, de engajamento, eles ajudam o canal a crescer. Quem está conosco nesta missão é a Lutei Magazine, uma loja super completa ali no Jardim Balneário Minha Ponte, na Avenida Ubaldina Naves de Brito, bem pertinho do centro comunitário. Lá você encontra moda em geral, papelaria, cama, mesa e banho, bijuteria, calçados. No Instagram, @Lutei Magazine, no WhatsApp 99402 7562. Lutei Magazine, comando da Wanda, da Janete, sempre muito atenciosas com a sua clientela, também com os novos clientes, elas que comandam a Lutei Magazine, uma grande parceira do Futebol 62. Bem, o Vila Nova acertou a contratação desses 2 jogadores. O Moacir é um volante, mas que vinha jogando mais de lateral, né, ao longo do ano. Então ele saiu, o Vila traz um lateral. O Pablo Roberto foi emprestado, volante, o Vila traz um outro volante, o Jean Martin. Então eu vou trazer para vocês agora as características, os dados, o que eu consegui apurar sobre estes 2 novos reforços colorados. Vamos começar aí pelo Raylan. Aí está o Raylan, lateral direito, 22 anos, 1,85m, 82 kg, destro. Jogou na base do Bahia, não foi no profissional, e no Jacuipense, que chegou a jogar a Série C do Campeonato Brasileiro, inclusive foi adversário do Vila Nova na Série C de 2020. No Bahia houve um outro jogador chamado Raylan, que também jogou no Jacuipense, por incrível que pareça, né? Este jogou no Novo Horizontino, é um pouco mais velho, aquele é outro jogador. Então o Raylan jogou no Novo Horizontino, se eu não me engano está na Portuguesa de Desportos agora, chegou a ser anunciado como reforço do Goiás em 2017, mas não veio, é outro jogador. Este é um garoto mais jovem, oriundo da base do Bahia. O Raylan, ele começa inclusive como meia no Bahia, depois é que ele começa a jogar de volante e de lateral, mas na base do Bahia ele jogava principalmente como um meia, inclusive em alguns momentos um homem aberto pelos lados, né, jogando ali de pé trocado. Algumas características que eu pude observar nesse jogador, me lembro dos jogos contra o Vila e também fiz alguns levantamentos sobre a sua maneira de atuar. O Raylan, ele é um lateral, vou deixar ele sozinho aqui no campo, tá? O lateral ofensivamente a gente vê muito ele quando ele chega nessa região aqui, né, na intermediária adversária, aqui que você tende a ver qual é a característica ofensiva do lateral. Primeiro, alguns centralizam aqui para armar, se torna um armador. Outros fazem esse facão aqui para se tornar um atacante na área, ou seja, o atacante para servir ou até mesmo o atacante para concluir. E outros buscam o fundo de campo, que é para tentar o cruzamento. O Raylan é um jogador que a característica dele, não é que ele vai fazer isso toda vez, né? Mas a característica dele é de fazer isso aqui, ó. Ele é esse jogador de fazer o facão, ele gosta de fazer esse facão, de fazer essa infiltração na área,
pela zona central da área aqui, né, mais do lado, mas ele gosta de fazer essa infiltração por ali. Então, o torcedor do Vila, quando vê-lo jogar, eu imagino que vá, até porque a característica é difícil o jogador se livrar dela, entre aspas, né? Então, o torcedor do Vila vai ver muito ele tendo uma sequência de jogos no Vila, ele fazer esse tipo de jogada, né? É um lateral que gosta de dar arrancadas, né, arrastar a bola, como o pessoal gosta de dizer. Finaliza de fora da área, uma vez ou outra, não é aquele finalizador nato, mas tem esse hábito de finalizar de fora da área. Foi eleito melhor lateral direito do Campeonato Baiano de 2022 e é um lateral mais de força. Não é aquele lateral técnico, de grande domínio, ótimo passe, não, lateral de força. Arranca fazendo facão, arranca para chegar ao campo de ataque, tem especialmente aí essa característica, e essa que eu citei vocês é um jogador que gosta de fazer essa infiltração na área, ali fazendo este facão. É um jogador que ainda não tem experiência de Série B, chega para disputar a sua primeira Série B, também não jogou Série A, a competição no país de maior nível, vamos dizer, que o Highland jogou até agora, foi uma Série C do Campeonato Brasileiro. Então, um jogador que vem para uma aposta, né? O Vila aposta é um jogador que já tem uma sequência de 3 temporadas no Jacuipense, e aí o Vila está, vamos dizer, vasculhando, né, esse mercado das divisões inferiores no Brasil em busca de reforços, e aí acabou buscando o Highland para essa lateral direita, que é uma posição muito carente no Vila já há algum tempo, e carente também no futebol brasileiro, né, que tem poucos laterais direitos de qualidade. Agora vou apresentar a vocês o Jean, né, em alguns momentos chamado Jean Cândido, em outros momentos chamado de Jean Martin, enfim, ele é Cândido e é Martin também no seu nome, mas é o Jean. Vamos colocar aqui a fotinha dele, aí está ele quando defendia a equipe do Figueirense, volante, 23 anos, tá? Já fez 23, coloquei 22 aí, mas ele já fez 23 anos, 1,80 m, 75 kg, é destro, já jogou no Figueirense, tem contrato com o Avaí, mas estava emprestado à equipe do Hercílio Luz, jogador que surgiu na base do Figueirense. Depois ele deixou o Figueirense por conta daquela questão de FGTS, o Figueirense não vinha depositando, estava numa crise, né? Eu acho que vocês vão se lembrar dessa crise do Figueirense muito grande, jogadores chegaram a dar WO num jogo, então o Jean fez ali uma rescisão unilateral e imediatamente acertou com o Avaí, isso no ano de 2019, quando o Avaí inclusive estava na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas quando ele chega ao Avaí, ele vai jogar a Copa Santa Catarina, que é uma competição que tem lá em Santa Catarina no segundo semestre, onde o Avaí, o Figueirense, a Chapecoense normalmente usam equipes reservas para jogar essa competição contra outros times menos tradicionais lá de Santa Catarina. O Jean, no outro ano, né, que é o ano de 2020, ele vai se consolidando dentro do Avaí, ganha inclusive a titularidade, era titular na Série B do Campeonato Brasileiro, que o Avaí lutava pelo acesso, né, não conseguiu, mas lutava pelo acesso, e acabou tendo uma lesão na reta final da Série B ali e desfalcou a equipe no restante do ano de 2021. Mas em 2020 o Jean era um jogador de bom desempenho na equipe do Avaí. É um volante de bom passe curto, bom passe longo, né? Ele trabalha muito essa questão do passe longo, até fui levantar alguns dados dele. Um jogador que tem aí mais de 60% de aproveitamento em passes longos, o que não é fácil, né? O passe longo é aquele lançamento, que é a virada de bola, manter uma média acima de 60% não é fácil, e ele trabalha muito essa jogada. Em alguns momentos ele consegue dar um passe para quebrar linhas. Por que o Jean com essas características positivas não ficou no Avaí, né? O Jean se lesiona, volta em 2021, mas em 2021 ele foi perdendo espaço. Não jogou tantas partidas assim, vou até pegar aqui para vocês certinho quantas que foram, anotei aqui quantos jogos que ele fez em 2021.
Eu me lembro que na Série B ele fez 21 jogos, sendo 20 titular em 2020. Já em 2021 ele fez apenas 7 jogos na Série B, que foi a Série B que o Avaí conseguiu o acesso, inclusive, né? O Avaí subiu no ano passado da Série B para a Série A, está na Série A este ano, a equipe catarinense, mas o Jean perdeu espaço, né, em relação ao que ele teve no ano de 2020, ele perdeu espaço e nesse ano acabou sendo emprestado para a equipe do Hercílio Luz. Não é aquele volante de grande pegada, né? Não é a característica dele ser aquele volante de grande pegada, mas é um volante que com a bola eu acho ele bem interessante, sabe? Consegue ter essa boa virada de bola, como você tem, em alguns momentos consegue achar alguns passes verticais. É uma característica, por exemplo, que o Vila praticamente não tem, né? O Arthur é o único jogador que mais se aproxima disso dentro do Vila, que pesa o Arthur é muito mais um armador, né? Mas o Jean, que ele jogou 19 jogos no ano passado com a equipe do Avaí, no ano todo, né? Já no ano anterior ele tinha jogado 26, só que ele se lesionou no momento em que ele era titular absoluto. Entre esses jogos que ele fez pelo Avaí no ano passado, inclusive ele foi titular contra o Goiás, num jogo aqui na Serrinha, e também jogou contra a equipe do Vila Nova. Então esse aí é o Jean, o volante que está chegando para o time colorado. Lógico, está vindo para o Vila por não ter ido tão bem, né? Porque ele foi um jogador que quando chegou ao Avaí ele se destaca, depois ele renova o contrato, né? Mas depois acabou perdendo espaço na equipe catarinense. E um outro ponto interessante sobre o Jean, que quem lançou o Jean no time profissional lá do Figueirense foi o Emerson Maria. Quando o Emerson passou pelo Figueirense em 2019, o Emerson acabou lançando. Como é que eu vejo, né, esses... só antes deixa eu mostrar aqui para vocês o mapa de calor do Jean, mas é um mapa bem característico do volante, é um mapa de movimentação no centro do campo, né, bastante central a movimentação dele, dos dois lados, não cai tanto ali pelo lado, até porque o volante não faz isso, mas é um comportamento típico, é a movimentação típica do volante, com praticamente nenhuma chegada na área adversária. Bem, então como é que eu vejo esses dois jogadores? Para mim o Raylan chega ao Vila na condição de aposta, e o Jean, jogador que já conhece a Série B, né, tem 2 Série Bs já disputadas pela equipe do Avaí, inclusive numa delas, como eu citei, era um titular. Se o Jean jogar aquilo que ele jogou no Avaí, especialmente em 2021, ele vai ser titular no Vila, não tenho dúvidas disso. Agora tem que ver se ele vai conseguir reeditar aquele futebol, já que em 2021, pelo próprio Avaí, ele não conseguiu. Então agora ele vem aí para mais uma tentativa de reeditar aquele futebol lá do ano de 2020, que fez inclusive com que o Avaí renovasse o seu contrato antes de chegar ao fim. O Raylan é uma aposta, um lateral forte, mas um jogador que vai atuar na Série B pela primeira vez. É assim que eu vejo as 2 contratações do Vila para essa sequência da competição nacional. Agora, outro ponto é preciso destacar. O Vila contrata 2 jogadores para 2 posições em que ele precisa. As posições o Vila não errou. Agora vamos ver com o tempo se os nomes vão convencer ou não. Um grande abraço a todos vocês, fique à vontade para deixar aí as suas mensagens. Me desculpe o olho aí meio irritado, né? Esse olho aqui, ó, ele... Desde sábado, quando eu peguei aquela sequência de jogos aí, que assisti 3 jogos, 3 vídeos, né? Fiz 6 vídeos no dia, aí me deu essa irritação no olho, mas a gente vai, mesmo assim, levando conteúdo para vocês aqui no Futebol 62. Um grande abraço a todos e até a próxima.